Se a primeira temporada de Stranger Things foi sobre abrir o portal, a segunda foi sobre deixar o caos entrar. Um ano depois de Will ter voltado, Hawkins está novamente sob ataque. Essa segunda temporada nos deu Bob Newby, o Devorador de Mentes, e a dupla mais improvável de todas, Steve e Dusty. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui no canal agora, isso aqui não é um resumão da série, mas sim um pequeno resumo, mas o objetivo do vídeo é falar apenas a minha opinião, reassistindo essas duas primeiras temporadas pela primeira vez. Da terceira em diante, tudo é novo pra mim, eu não conheço nada. Vai ter vídeo de todas as 5. E essa temporada ela é fundamental principalmente no crescimento dos personagens e nas novas dinâmicas. Então se você também gosta de Stranger Things, já vai deixando o seu like e se inscrevendo para fortalecer o canal. E chega de enrolação e bora pro vídeo. No outono de 1984, Will Byers ainda está tendo visões do mundo invertido e está sob a observação do Dr. Owens lá no laboratório de Hawkins, né? Que agora tem uma equipe totalmente nova, né? Pessoas boazinhas que estão ali para ajudar. E temos a confirmação de que a Eleven está viva e está vivendo com o Hopper lá numa cabana no meio da mata, com um Hopper extremamente rigoroso, né? Ele não quer que ela saia por nada. Também somos apresentados a Max e a seu irmão meio problemático, né? O Bill Hargrove. E a Max desperta o interesse do Lucas e do Dusty. E ainda no começo da temporada, o Dusty acha um bichinho no lixo, né? Esse bichinho bem fofinho, que ele apelida de Dart. Ele esconde, alimenta com um chocolatezinho, como se fosse o bichinho mais normal do mundo. Só que ele não sabe que esse bichinho é do mundo invertido e mais tarde ele vira apelidado de Democão. E o Will fica tendo visões de um monstro gigante de sombras, né, de fumaça, que já é o Devorador de Mentes, mas seguindo os conselhos de seu padrasto Bob Newby, ele decide enfrentar o monstro. Enfrentar entre aspas, porque o monstro acaba possuindo ele de qualquer jeito. E a partir daí o Will fica agindo como um espião para essa criatura. E ele começa a desenhar os rabiscos malucos por toda a casa, que mais tarde viriam a se revelar como um mapa de Hawkins, mais especificamente dos túneis subterrâneos do mundo invertido que se espalham por Hawkins. E a Eleven, cansada de passar o dia trancada dentro de casa, né, ela já está mais de um ano ali trancada, ela decide fugir, aproveitando que o Hopper estava ocupado, e ela acaba descobrindo uma caixa e vê a mãe dela verdadeira e usa os seus poderes para encontrar ela. Inclusive essa mãe dela apareceu na primeira temporada, né, uma pontinha, quando a Joyce e o Hopper ainda estão procurando o Will. E com a ajuda do roteiro, a Eleven consegue chegar lá na casa da mãe dela e tem visões da sua irmã no laboratório, chamada Callie, que é a número 8 e a Eleven é a número 11. E a Nancy e o Jonathan, se sentindo culpados pela morte da Bárbara lá na primeira temporada, eles querem fechar o laboratório de Hawkins, mas eles precisam de provas, né? Aí tem esse cara aí maluco que eles vão visitar, né, que é o Murray, e eles querem que ele exponha a verdade sobre o laboratório. E o mais importante, sobre a morte da Bárbara. Mas antes disso, eles estavam sendo vigiados pelo próprio laboratório, né? E acabam indo parar lá. E o Dr. Owens acaba confessando tudo, mas ele não sabia que a Nancy estava gravando. E a Nancy e o Jonathan querem que o Murray exponha a verdade do laboratório. E aí as coisas no laboratório saem do controle, né? Porque os Democães começam a atacar tudo, começam a sair do mundo invertido, já que o portal tá aberto. E tá o Will no laboratório, tá a Joyce, tá o Bob, tá o Hopper, tá o Mike, tá a galera toda aí, e o Dr. Owens. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que o Hopper, antes dele parar no laboratório dessa vez, quando ele vai investigar uma plantação de abóboras que não tá se criando, né? Como se tivesse envenenada, ele começa a cavar e acaba no mundo invertido, e ele é salvo pela Joyce e pelo Bob, por isso que ele vai parar no laboratório. E aí sim, aí quando eles estão, tá todo mundo encurralado lá, o Bob ele acaba se sacrificando, né, pra ir religar a energia, para que o resto da galera possa sair. E todo mundo consegue sair, quando é a vez dele, ele é atacado por um monte de Democães. E é uma cena bem emocionante, porque era um personagem bem querido. E o Steve, após brigar com a Nancy e terminarem, ele acaba se tornando a babá das crianças e faz uma amizade inesperada com o Dusty, que viria a ser a amizade mais icônica da série. E ele tem que proteger a Max, o Lucas, o Dusty e o Mike. E aí todo mundo se reúne na casa da Joyce. E eles percebem que para derrotar o Devorador de Mentes, o hospedeiro tem que sair do corpo do Will. E o portal tem que ser fechado. Aí todo mundo se divide, né? A Nancy, o Jonathan e a Joyce vão para a cabana do Hopper para tentar expulsar o Devorador de Mentes do corpo do Will, usando calor, né? Porque o Devorador não gosta de calor. E o Steve acaba tendo que lutar com o irmão da Max, né? O Billy, porque o Billy estava procurando pela Max e acaba vendo ela com o Steve lá e os outros garotos. E o Steve leva uma surra. O Steve dá o dele, mas também leva uma surra. Aí a Max rouba o carro do Billy e sai fora mais os garotos e o Steve para
entrarem lá no subterrâneo, né, no mundo invertido, para ver se conseguem queimar, né, ajudar no exorcismo aí do Will. Aí até que a Joyce consegue expulsar essa coisa do corpo do Will, e a Eleven e o Hopper vão lá pro laboratório para fechar o portal, que já tá gigante e a coisa já tá quase passando, e até que a Eleven consegue com sucesso fechar o portal, cortando a conexão do Devorador de Mentes com o nosso mundo. E o que eu gosto nessa segunda temporada é como eles conseguem aprofundar ainda mais a relação dos personagens e desenvolver eles, porque aqui a gente tem um relacionamento de pai e filho, né, entre a Eleven e o Hopper, e o Mike tentando lidar com a perda da Eleven, e a introdução da Max, né, que dá um toque feminino ao grupo, né, e ela também tem um passado ali, né, que tem o irmão dela problemático também, o Billy. Inclusive, muita gente conheceu o Dacre Montgomery por essa série, mas eu conheci ele lá em Power Rangers de 2017, onde ele era o Ranger Vermelho, um dos meus filmes favoritos. E aqui ele também se tornou um dos meus personagens favoritos, mesmo ele sendo um babaca. E o legal da Max é que ela não tá ali só pra ser um interesse amoroso pros garotos. Ela é uma personagem forte que não aceita ser excluída. E aí nós temos uma das melhores redenções de personagem, onde o Steve Harrington sai de um bully, né, pra um super-herói aí, pra um herói. Porque ao se ver sem a Nancy enfrentando o Billy, ele aceita seu papel de guardião. A cena dele encontrando o Dustin é cinema e deveria ser moldurada em algum lugar. A química que ele tem com o Dustin, cara, é sensacional. Ele dando dicas sobre cabelos, relacionamentos e protegendo as crianças. E os caras conseguiram criar um dos melhores alívios cômicos dessa temporada e da série. E sobre o Devorador de Mentes, ele visualmente ele parece mais ameaçador do que o Demogorgon e representa a possessão e o terror psicológico. E o Will nessa temporada ele tá incrível. Eu ainda não terminei de assistir a terceira nem a quarta temporada, mas até agora a melhor atuação do Noah Schnapp é nessa temporada. Aquelas cenas que o Will fica tendo surtos lá, cara, é sensacional a atuação desse moleque. Ele consegue carregar o drama de ser o espião, né, do mundo invertido. E para finalizar aqui, não posso deixar de mencionar o Bob Newby. Foi um herói improvável, né, mas que acho que ele ficou na mente de todo mundo. Foi um personagem muito querido. A gente não queria que ele tivesse esse desfecho trágico, mas ele conseguiu salvar a Joyce e as crianças, né? Isso foi o que importou no fim das contas. Eu não acho essa melhor do que a primeira temporada, eu acho que as duas são iguais, até porque as duas são bem sombrias, né? Diferente da terceira, que já é mais colorida. Mesmo com a pegada séria, ela é mais colorida, né? Também tem uma pegada um pouco mais leve, tem mais piadas. Mas eu acho que as duas estão pau a pau. E essa segunda temporada prova que os irmãos Duffer sabem expandir esse universo, sem perder o foco na família e nos personagens. E eu acho que também essa temporada foi bem importante para o que viria depois, né? Como a amizade do Steve e do Dustin, o legado do Bob e esse início do Devorador de Mentes, que também viria a aparecer na terceira temporada, né? Eu gostei demais, tô terminando a terceira temporada, tô gostando bastante. Eu sei que muita gente não gosta, mas minha opinião é um pouco diferente. Vou estar postando vídeo em breve da terceira, né, e da quarta. Comenta aí qual é o seu momento favorito dessa segunda temporada. Eu acho que pra mim são aqueles momentos que o Will fica tendo surtos, onde o Noah Schnapp, o cara se garante demais. E, obviamente, o Steve conhecendo o Dustin. Mas comentei, né, qual é o seu momento favorito dessa segunda temporada. O que você acha dela, se ela é melhor do que a primeira, ou pior do que a primeira, ou é a mesma coisa. Enfim, fica à vontade nos comentários. E aí, se esse for o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!